A vós, Senhor. Nós celebramos o 11º domingo do tempo comum e a palavra de Deus, dentre tantas coisas, nos chama a atenção a importância de entendermos os processos, sejam os dolorosos, sejam os felizes, tudo tem um processo. E se tem uma geração ansiosa é a nossa, ou não é? A gente não consegue mais respeitar processo porque a nossa cabeça está sempre no futuro. E olha, e semana passada nós meditávamos a importância de termos o coração próximo do Senhor. Lembra que Deus perguntava a Adão: Adão, onde estás? Em nenhum momento Deus tinha dúvida de onde Adão estava. Mas a pergunta de Deus é mais profunda. Adão, onde é que está seu coração? Por que você se distanciou de mim? Por que você optou em seguir os seus cálculos e raciocínios a escutar a minha palavra que é soberana e traz o verdadeiro sentido das coisas? E acima de tudo também nos recordava a importância de entendermos que o pecado tem as suas ramificações. Lembra o pecado contra o Espírito Santo? Que atribui ao demônio as obras de Deus e as de Deus ao demônio. E por que não tem perdão? É um limite à misericórdia de Deus? Não. Quando se tem uma lesão na percepção da realidade, não tem como ter noção de progresso. Se a pessoa entende que o bem é mal e o que o mal é bem, como é que vai ter mudança? Perceba que a ramificação do pecado, ela traz dois danos. Ela rompe a noção de progresso, porque não tem como saber se está certo ou errado, e rompe com a noção de processo. E a pessoa fica sujeita às suas próprias circunstâncias. Quando nós olhamos o exílio da Babilônia, e a primeira leitura de Ezequiel acontece propriamente no contexto de exílio. Se você perguntasse a um homem, a uma pessoa judia, qual foi o momento mais triste da sua história como povo? Certamente, ela ia dizer que foi o Holocausto. Momento escuro, trágico da história da humanidade. Imagina, o ser humano que usa a razão para destruir. Mas antes do Holocausto, se você perguntasse para o povo, para um judeu, qual foi o momento mais triste da sua história? Certamente ele diria que foi o exílio na Babilônia. Por quê? Uma coisa é não termos conquistado algo. E a vida é assim, ou não é? Conquistamos umas coisas, outras não, umas dão certo, outras dão errado. Agora, quando você conquista e perde, a tristeza é muito maior. Você imagina que o povo ficaram 400 anos escravos no Egito. Depois, por 40 anos, peregrinam até chegar à Terra Prometida. E eles perdem a Terra Prometida porque não ouviram a advertência do Senhor. Constantemente Deus falava: olha, volta o coração, não confia nas alianças humanas. E vinha profeta e falava, e o povo não ouviu. E o exílio não é praga de Deus, nem uma mera punição. O exílio é consequência do distanciamento de Deus. Assim também em nossas vidas, quando acontece algo muito difícil, quando nós não achamos um culpado imediato, o que a gente faz? A gente culpar a Deus. Porque é mais fácil eleger um culpado que olhar para dentro de si e perguntar: o que é que eu preciso fazer para mudar? O que é que eu preciso transformar na minha história? É muito mais fácil culpar a história, culpar quem passou por nós, culpar Deus ou qualquer outra realidade, porque me exime da necessidade de olhar para mim e perceber o que é que eu tenho feito. Não estou dizendo que as pessoas não fazem mal para a gente e que isso não tem impacto algum, mas a maneira como eu acolho, como eu vou reagir, está condicionada à minha liberdade. E perceba, Deus fala que vai pegar um ramo e vai plantar num alto monte do cedro. O que significa isso? Eu vou tirar vocês do exílio, lugar da humilhação que vocês entraram, e vou elevar vocês a um monte alto. Quem que é aí o cedro, a árvore que está grande no momento? São os babilônios. E quem é que está pequeno, mas que Deus vai erguer? O povo de Israel. É Deus que faz isso, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele termina dizendo: eu sou Deus que digo e faço. Eu que realizo todas as coisas. Confia no meu senhorio. E Deus misericordiosamente vai e levanta o povo. Isso para nos mostrar que independente da situação onde chegamos, Deus é capaz de estender a sua mão para nós e nos levar aonde nós temos que estar. Mas é preciso, acima de tudo, o reconhecimento
essa noção de processo. Perceba, tanto a primeira leitura quanto o evangelho vai usar a noção de vegetação, né? A planta que cresce e depois se torna até sombra. E as duas parábolas que são utilizadas no evangelho, a primeira nos dá propriamente a noção de processo. E vai dizer, ó, você plantou a semente lá, você não precisa ficar o dia inteiro olhando para ela que ela vai crescer, sim ou não? No tempo dela. Mas tem como você fazer ela crescer mais rápido? Hoje, talvez com a tecnologia o povo até consiga. Mas humanamente falando, tem como você interferir no crescimento? Não. E a gente aprendia com criança na escola, lembra? Que pegava um feijão lá, plantava, aí ia crescendo, se ia cuidando, sentia... né, sua mãe importante do mundo que cuidou né, uma sementinha de feijão. Isso dava a noção de processo. Vai dizer, primeiro vem a folhagem, depois vem a espiga, depois vem os frutos. A nossa vida também é assim. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, para explicar como que a gente é ansioso. Talvez os mais jovens aí não vão lembrar, ou não passaram por isso. Quem aqui já usou a internet de escada, levanta a mão. Lembra lá? Olha. Se eu usar a internet, era sábado, a partir das 14 horas, né? E o domingo, porque era um pulso só. Ou começava à meia-noite, não é? Tanto que se você fosse baixar uma música, lembra? Você punha despertador. Meia-noite acordar, porque o negócio demorava. E a gente esperava. Hoje, se atrasa um minuto um acesso seu, você já fica ansioso. Naquela época, dava para você clicar no site e rezar um terço até o negócio funcionar. E tinha o azar de dar errado ainda, quando caía. Que estava muito condicionado ao telefone. Você percebeu como que nós estamos com a cabeça tão presa no futuro, naquilo que vai acontecer, que não vivemos mais o hoje? Eu sou de cidade pequena, é alguma coisa que é muito difícil ver aqui em São Carlos. A América hoje tem menos, mas o povo não sabe dar nem com o tédio. Você vai para cidade pequena, tem umas cadeiras lá, o São senta na calçada mesmo, e eles ficam lá, olhando a vida alheia, ou às vezes sem fazer coisa alguma. Nós não conseguimos conceber mais isso. Você percebeu que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa? Chegou em casa, ou você vai mexer no celular, você vai ligar um rádio, vai ligar uma música, tem que ver o computador, mas a gente não consegue parar. Olha, eu vejo a gente consegue parar quieto na igreja. A gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, sempre em movimento. Parece que essa fuga do silêncio, parece não, é uma fuga da nossa própria realidade. Nós temos dificuldade de fazer isso e por isso que nós não entendemos processo. E a geração que está vindo é pior ainda, porque por não ter vivido, não é, o processo de construção, entende que tudo tem que vir na hora que a gente acha que tem que vir. E a gente está se perdendo nisso. Não tem como você encurtar processo. Quando você não respeita o processo, guarda isso, você não cumpre o propósito. É processo. Não significa que você tem que relaxar. Muitas pessoas leem, não é, a segunda parábola e vai dizer que a semente de mostarda é pequenininha, mas depois vai vir uma grande hortaliça. E a gente começa a pensar, não, vale a lei do mínimo esforço. Eu vou fazer o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, para que vai crescer de todo jeito. Não. Aqui é um princípio de multiplicação. Começa pequeno, mas cresce. Vai se desenvolvendo. Mas nós precisamos começar a fazer a nossa parte, senão nós não viveremos uma vida plena e realizada em Deus. Porque a segunda leitura vai nos lembrar algo que nós não gostamos de ouvir muito. Pedro vai dizer, o São Paulo é muito forte, dizer, olha, para mim melhor seria, em outras palavras, né, que a gente já tivesse na eternidade. Mas, enquanto não chegarmos lá, precisamos agradar a Deus em nossa carne, nossa tenda humana. E vai dizer uma coisa, a maneira como nós vivemos aqui na história, ela condiciona se receberemos prêmio ou castigo. Quem caminha em fidelidade tem o prêmio da vida eterna, quem caminha em castigo tem um prêmio da perdição eterna. A vida eterna nós chamamos, né, o prêmio, céu e inferno. A gente está escolhendo toda hora. Entenda uma coisa, não pense que vai chegar um momento, e é ali que vai definir tudo, num momento pontual. O sim que estamos dando a Deus, como também o não, quando Deus nos chama, ele é planificado. Se você está dizendo sim para Deus, você vai estar com ele, mas se estiver dizendo não, não vamos estar com ele. Isso aqui não serve para trazer meramente medo para a gente, mas uma atenção em relação à vida. Sabe por quê? Você percebeu que parece assim, ó, na cabeça nossa,
quem vem na igreja é uma pessoa menos feliz do que quem não vem, não é? Porque parece que a verdadeira felicidade está fora, e quantas vezes eu não ouvi a pessoa falar, não, eu vou aproveitar a vida e no momento certo eu me converto. É a síndrome de São Dimas, já ouviu falar São Dimas? São Dimas é o bom ladrão, que no último momento, o homem sortudo, não é? Foi crucificado lá do homem e vai para a eternidade. É possível acontecer isso? Sim, tem até a base bíblica, mas é muito arriscado. E sabe o que está por trás dessa compreensão? Parece que, em última instância, Deus não é suficiente para realizar nossas vidas. A gente caminha com uma compreensão equivocada. Ô, gente, se Deus não for maior e melhor do que qualquer experiência lá fora, Ele não é Deus. Se Ele quer o sentido de todas as coisas, o princípio, vai dizer filosofia, imprincipiado, ou seja, o princípio que originou tudo sem ser originado por nada. Se Ele não for melhor e trazer a verdadeira felicidade, Ele não é Deus. E o grande drama do nosso tempo é que nós, pervertendo o sentido da realidade, vivemos em função de experiências. Sabe que o ser humano ele é corpo, alma e espírito, né? Corpo, a dimensão biológica, espírito, onde Deus fala, e a alma, onde está a sua memória, inteligência e a vontade. A vontade é essa faculdade de desejar, e ela é infinita, certo? Você vai estar sempre desejando, querendo algo, sua vontade está ali, sempre ali. Mas o prazer é finito. E qual que é a tentação nossa hoje? É viver de maneira infinita o prazer que é finito, é limitado. Você pode gostar muito de doce, você pode comer doce de leite. É gostoso, sim ou não? Ou o povo mais aí, Nutella. Eu, por incrível que pareça, eu não como doce, por incrível que pareça, né? Difícil. Essa risada aí depois você se confessa, viu? Cheio de maldade, viu? Você, aqui, todo gordo fala, não, eu não sei porque eu engordo, eu não como muito, não sabe. Mas se você for comer uma colher de doce de leite, você come uma, duas, três, chega uma hora que papuça, não é? Tem um povo que não tem limite, vai embora, né, no doce. Você quer a vida de um prazer limitado. A experiência é limitada. Mas Deus nos leva a um caminho de realização de felicidade plena. E é só nele que nós vamos ter isso. É por isso que nós temos que ter pressa para viver a mudança que temos que viver hoje. E nós não podemos mais responsabilizar os outros por aquilo que eu mesmo tenho que fazer. Por aquilo que eu mesmo tenho que realizar. Olha, Deus sendo onipotente, Ele poderia ter tirado a nossa liberdade, sim ou não? Poderia, mas Ele não quis. Seria até mais fácil, né? Porque se viver em Deus é céu certo, destinado. Mas como você pode dizer sim ou não? E Ele quis que fosse assim. Já contei esse exemplo algumas vezes. Tem um livro do escritor russo, Dostoiévski, que diz o seguinte. O Ivan, que é um dos personagens, ele faz uma crítica à igreja na época da Inquisição Espanhola. E ele fala que Jesus volta, né? Lógico, é uma parábola, uma alegoria. Só que ele não fala nada. Só que, sem falar, o povo começa a reconhecer que é ele, porque é muito diferente, uma presença diferente. E quando ele chega para uma autoridade da igreja, ele recebe e beija na boca. Quem que fez isso? Lembra da Bíblia? Judas, é ou não é? E a cena mais forte é quando ele fala assim, por que o senhor não desceu da cruz quando foi pedido? Por que você escolheu ficar na cruz? E lembra uma das zombarias que se fazem a Jesus, né? Desce da cruz, se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós, se és o Messias. E aí ele conclui, por não ter descido da cruz, o Senhor nos condenou a um amor livre. E esse amor livre não é a possibilidade de fazermos o que quisermos na nossa vida, mas é um Deus que é tão grandioso, que se deu por mim e por você, mas Ele quer ser aceito no seu coração. Você pode dizer sim ou não a Ele. A graça de Deus sempre quer reverter o não que estamos dando a Ele em um sim. Mas quanto tempo nós vamos esperar para dizer sim a Ele? Basta dizer sim. Ali está a proposta de verdadeira realização. Talvez você veja aqui hoje e está achando que o problema está na sua casa, que o problema está no seu trabalho. O problema está em você, está em mim, que ainda não
temos dado um sim decisivo a Deus. A gente fica barganhando, não é? Aquele cristão Raimundo, conhece? Um pé na igreja, outro no mundo. Porque não diz sim de fato. E aí a gente vai criando estruturas e situações para justificar o injustificável em nossas vidas, porque temos medo de nos confrontar com a verdade. Lembra que disse semana passada? A ressurreição não é uma doutrina apenas, ela é um fato, sim ou não? Se ela é um fato, você pode fazer doutrina e deve fazer a partir dela, como nós fazemos, mas ela não é uma conjectura humana, uma possibilidade, uma alegoria. Como algumas heresias falam, tem um povo que fala que o que ressuscitou foi a ideia de Jesus no meio dos discípulos. Ninguém morre por causa de uma ideia meramente. Não, morre por um fato, acontecimento. Ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, a segunda leitura também aborda isso. Se ele é o sentido de todas as coisas, por que eu ainda não aderi plenamente a ele? Por que eu ainda estou dizendo não? Por que o meu sim ainda é relutante? Gente, ele é Senhor de todas as coisas. Fecha seus olhos. Baixa sua cabeça. Dentro do seu coração, a realidade que você está vivendo hoje, peça para o Senhor a graça de dizer sim a Ele. Talvez você até tenha tentado muitas vezes, talvez esteja desanimado, desanimada, enfraquecido, entristecido, humilhado, humilhada. Mas confia na graça de Deus hoje, diga sim a Ele. A graça não é apenas providente, ou seja, não é apenas para perdoar pecado, ela é previdente, para que não pequemos mais também. E abra seu coração a Ele. Mesmo essa tristeza, essa insatisfação, essa angústia, é a saudade que temos do céu, da realização plena que só vem de Deus. Peça para Deus essa graça hoje. Diga assim onde você está. São Francisco de Sales dizia que nós devemos frutificar aonde Deus nos plantou. Peça para o Senhor a compreensão da noção de processo, de se confiar inteiramente aos cuidados dEle.